noite a todos. Meu nome é Maria José, sou da Diocese de Valença e pertenço à paróquia São Sebastião de Três Rios. Boa noite a todos, meu nome é Fátima, sou aqui da Diocese de Valença, na paróquia Santa Luzia. Nós fomos escolhidas, Fátima e eu, para falarmos sobre o capítulo 2 da carta aos Efésios. Mas vamos dar início ao nosso momento oracional. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Ao cair da tarde ele apareceu. Ao cair da tarde ele apareceu. A paz, muita alegria trouxe para os seus. A paz, muita alegria trouxe para os seus. Agora vamos invocar o Espírito Santo para que ele conduza o nosso encontro, conduza este momento para todas as pessoas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, hoje, dia de São Marcos, e vamos fazer a leitura do texto bíblico de hoje, Marcos 16, de 15 a 20. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Vão pelo mundo todos, proclamem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São estes os sinais que hão de acompanhar os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ainda que bebam algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos agora fazer um minuto de silêncio para refletirmos sobre esta palavra do Evangelho de São Marcos para nós hoje.
veio na minha memória agora os discípulos de Emaús, e que quando Jesus foi falando com eles, né, e quando chegou no momento da partilha do pão, foi que eles perceberam, perceberam quem estava caminhando com eles, né? E a partir do momento que eles perceberam que aquele que falava com eles era Jesus, eles já saíram daquele clima de tristeza, de monotonia, de incertezas, e voltaram correndo para Jerusalém com toda a alegria. Eles não sentimos o nosso coração arder, né? Quando ele nos explicava as Escrituras, quando ele falava conosco. E é assim que hoje também esta palavra de São Marcos, o primeiro evangelista, e que escreveu o primeiro evangelho, né? Que é chamado de proto-evangelho, pois o evangelho de Marcos foi como um subsídio, né, de ensinamentos para os demais evangelhos, né? Então, nós também sentimos nesse texto de hoje a maneira imperativa, né, como Jesus falou com os seus discípulos: ide pelo mundo e evangelizai a todas as criaturas. E realmente essa palavra ecoou no coração dos seus discípulos e eles saíram em missão. E essa palavra também hoje tem que nos incomodar. Outro dia eu li uma coisa que eu achei muito bonita e que tem me incomodado muito, que é muito triste a gente ver que nós já estamos em 2023 e que muitas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo. Então nós temos, né, Fátima, uma árdua tarefa pela frente, né, de levar essa palavra de Jesus a todas as pessoas, e com um encantamento, né? E para a gente estar encantada, essa palavra realmente tem que ter entrado pelos nossos ouvidos e chegado ao nosso coração. A gente, quando vai falar de Jesus, a gente tem que falar como pessoa que tem intimidade, né, com Ele, intimidade com a palavra, está em sintonia com Deus. E tudo isso a gente só consegue através da oração, né, da oração diária, da leitura do texto bíblico diariamente, dessa palavra de Deus, o que Deus quer falar para nós hoje, né? Então hoje nós vimos que ele fala, ide pelo mundo evangelizar. Foi a missão que ele deixou para os seus discípulos e para cada um de nós hoje, principalmente nós, membros da animação bíblica da pastoral do Regional Leste 1. Nós temos que fazer essa palavra acontecer em nossas dioceses, em nossas paróquias, em nossas comunidades. Eu às vezes percebo que para alguns fica parecendo que só quem tem esta missão, né, de fazer ecoar a palavra de Deus em todo lugar, são os padres, são os ministros da palavra, são os catequistas, e na verdade são todos os batizados, né? Todo aquele que recebe o batismo recebe a missão de evangelizar em todos os lugares, né? De fazer valer este mandato do Senhor, né? Exatamente. E é pelo batismo, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que antes de recebermos o batismo, nós somos criaturas. Mas a partir do momento que nós recebemos o batismo, nós já passamos a ser filhos de Deus. E como filho de Deus é que nós temos essa missão de fazer ecoar essa palavra em todo lugar. Então todos nós somos batizados, independente de qual é a nossa função, ou se eu não ocupo nenhuma função dentro da igreja, não presto nenhum serviço, mas eu tenho a missão de evangelizar. E evangelizar, né,
Fátima, não só com as nossas palavras, mas principalmente pelo nosso testemunho, né? com o nosso testemunho. Eu acho que é um lema que a gente tem que bater, que tem que fazer valer, com as palavras, né? Com o nosso testemunho. Porque as palavras comovem, né? Mas o que arrasta, o que faz a conversão é as pessoas perceberem o testemunho. Se eu falo uma coisa, faço outra, eu não vou convencer ninguém. Então, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, que vão fazer com que as pessoas sintam a vontade também de mudar, de transformar e saírem proclamando a palavra de Deus. E aí também, né, Fátima, logo no início, o Paulo deixa claro para nós que quem é batizado, quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar já está condenado. Então foi a missão que ele deu: ide pelo mundo evangelizar. Quer dizer, se você evangeliza e a pessoa acreditava, ele era batizado e consequentemente ele seria salvo. Mas se a pessoa não acreditou, ele já estaria condenado. Então a importância, né, do batismo na nossa vida, né? O batismo na realidade é considerado a porta de entrada, né, nossa para a igreja, né? É o nosso primeiro caminho. E para os demais sacramentos, né? Para os demais sacramentos. Porque eu vi uma explicação muito bonita que eu gostei muito. Pelo batismo nós somos lavados na água de Cristo. Depois, quando nós somos crismados e recebemos o óleo do crisma, nós recebemos o perfume de Cristo. E a partir do momento que nós nos lavamos e estamos perfumados, nós somos convidados a sentar à mesa para a ceia do Senhor. E aí é a Eucaristia. O grande banquete. O grande banquete, né? Então, o batismo, senhores pais, queridos colegas, é o melhor presente que os pais podem dar a seus filhos. Não deixar que ele, quando ele crescer, ele resolve, ele escolhe o que ele quer ser. Não, nós temos que fazer com que nossas crianças, logo ao nascerem, elas se tornem filhas de Deus. E não só criaturas desse mundo, mas filhas de Deus. E também dar continuidade a essa evangelização através da catequese, né, da iniciação à vida cristã. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Antes de darmos início ao estudo do capítulo 2, que é o que cabe a nós, né, Fátima? Sim. Nós vamos fazer alguns esclarecimentos sobre essa carta dos Efésios. A carta aos Efésios é um escrito curioso, pois na realidade ela não traz o endereço aos Efésios. Conforme podemos ver lá em 1:2, ela foi endereçada aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, ela é endereçada a todos nós, pessoas de fé. Ela não foi endereçada a uma só comunidade. Portanto, ela é uma carta circular, ou seja, endereçada a várias igrejas na província romana da Ásia. O texto de nosso estudo para o mês da Bíblia de 2023, que entrou no Novo Testamento, seria justamente o exemplar enviado à comunidade da cidade de Éfeso. Apesar da forma característica da carta, o escrito mais parece uma homilia ou um sermão solene e festivo. A redação final da carta foi elaborada após a morte de Paulo, datada por volta do ano 85, bastante tempo após a sua morte, que teria ocorrido em Roma entre 64 e 67, durante a perseguição de Nero. Como a carta segue a linha do pensamento e da reflexão teológica de Paulo, ela foi atribuída ao apóstolo Paulo, mas acredita-se que foi escrita por alguém muito próximo de Paulo, Timóteo ou Tito.
pessoas que trabalharam junto com Paulo nas andanças da equipe missionária liderada por ele. Na carta aos Gálatas, Paulo deixa claro que não importa de onde a pessoa vem, do judaísmo, paganismo, se é grego ou romano, homem ou mulher, patrão ou servo, pois o batismo iguala todas as pessoas. E Deus não faz restrições, não faz diferenças entre as pessoas. Igreja, então, é a congregação dos batizados em nome da Trindade Santa. Pessoas diferentes que formam a mais perfeita comunidade, na comunidade do amor. Tudo que fazemos na igreja é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A carta aos Efésios é o mais antigo tratado teológico da igreja. Éfeso, atual Turquia, era uma cidade cosmopolita, com pessoas de vários lugares, cidade tolerante com todos os filósofos, inclusive Heráclito era de lá. Chegando a Éfeso, Paulo declara vir de Jerusalém e ter estudado com Gamaliel, o que despertou o desejo de ser ouvido por todos. Mas ao falar de Jesus, ele era expulso da cidade. Mas a mensagem permanecia e ele era seguido por muitos. Em Éfeso, já havia algumas pessoas que haviam recebido o batismo de João. Paulo ficou em Éfeso mais ou menos 2 anos e rebatizou as pessoas no batismo do Espírito Santo. E aí agora nós realmente damos início ao capítulo 2 da carta de São Paulo aos Efésios. Judeus e gentios, somos salvos pela graça. Os versículos de 1 a 10 retratam o que nós somos. Paulo começa dizendo que estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Vivíamos afundados no pecado porque vivíamos afastados de Deus, longe da luz. Será que isso acontece hoje em nossos dias? Que as pessoas estão mais preocupadas com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus? Ou será que isso aconteceu naquela época? Nossa vida era uma vida de pecado. Vivíamos sob o desejo da carne, indo contra o desejo do Senhor. Mas todos viemos do mesmo lugar e todos fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Em hebraico se diz hesed, amor fiel. Uma explicação popular da palavra misericórdia é ter o coração, cor, da miséria dos outros, miséria, todos os dias, dia, e forma a palavra misericórdia. Então, o que é misericórdia? É ter o coração na miséria dos outros todos os dias. Essa deve ser a nossa atitude, né? De preocuparmos com o nosso irmão, com aquele que sofre, com aquele excluído pela nossa sociedade, com aquele que está caído. Temos muito que ter sempre em mente as atitudes de Jesus e nos basearmos nela para retomarmos as nossas atitudes, né? Fazermos acontecer o nosso exemplo de batizados filhos de Deus. E era o que Jesus fazia, né? O coração compadecido, em todos os lugares, todos os milagres, todas as doenças e todas as situações que ele interviu, era nesse sentido, né? Se colocando no lugar daquele que era excluído, que era explorado, que passava fome, que era colocado fora da sociedade porque era doente ou porque era pobre, né? E Jesus, então, é esse que se coloca no lugar do outro, misericordioso, né? Compaixão, né? Compaixão é sofrer junto, colocar na pele é estar outro, junto, vivendo aquele sofrimento do outro. Ele nos ressuscitou juntamente com ele para mostrar sua graça e benignidade para conosco, né? Nos assentou nos lugares celestiais para mostrar que estamos aqui, mas não somos daqui. Nosso lugar é o céu.
E o nosso céu começa aqui. Aqui agora, com as nossas maneiras de ser, com as nossas atitudes, com o testemunho que nós damos de batizados, filhos amados de Deus. Completando, em Efésios capítulo 2, versículo 7, diz assim: a fim de mostrar nos tempos que virão a extraordinária riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui percebemos o que Paulo viveu no caminho de Damasco. Ele estava perseguindo as comunidades dos cristãos, pois achavam que a salvação vinha da observância estrita da lei, e ressuscitou pela inacreditável bondade gratuita de Deus. Esse versículo, 7 do capítulo 2 é muito lindo, Ele é registrado a fim de mostrar nos tempos que virão, quer dizer, nos nossos dias nós estamos vendo isso, A extraordinária riqueza da sua graça, da graça de Deus, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O amor de Deus é tão grande, tão misericordioso por cada um de nós, que Ele é capaz de se fazer carne, nascer no meio de nós e morrer por amor de nós. Essa humanidade. Então, é muito importante a gente ter isso. E mostrando que essa misericórdia de Deus não é pelo que nós realizamos, Por exemplo, nós estamos lá na fila da comunhão sempre. Será que realmente nós merecemos receber o corpo de Cristo, Eu acho que não merecemos, Nós não merecemos. É pela graça. É uma graça. Pelo imenso amor que Ele tem por nós, que Ele se doou, pediu que nós fizéssemos, novamente, celebrássemos aquele momento da última ceia, é por graça dele, por ordem, permissão dele. Ele se faz nosso alimento, Para que nós sejamos fortalecidos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Porque na Eucaristia, na missa, na celebração eucarística, nós temos dois momentos fortíssimos. Quer dizer, tudo é lindo, tudo tem um porquê, mas dois momentos são importantíssimos. A gente ouvir a palavra de Deus, nós comungamos através da palavra de Deus e depois nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Quer dizer, são dois momentos importantes e que muitas vezes aquelas pessoas que não podem receber o corpo de Cristo costumam dizer: eu não vou na missa porque eu não posso comungar. Mas a comunhão não é só o corpo e o sangue, a comunhão é também a palavra, é um alimento. E eu acho que é um alimento, assim, dependendo da maneira com que a pessoa recebe a comunhão eucarística, a palavra é mais impactante, porque você ouve aquela palavra e ela, de repente, se chega ao nosso coração, ela nos leva a mudanças de atitudes, a mudanças de vida. Então Paulo recebeu a sua justificação diante de Deus, não como mérito seu, mas como graça que Jesus conseguiu para ele pela sua vida, paixão, morte, ressurreição. Foi esta certeza que acompanhou Paulo pelo resto de sua vida e lhe deu forças para realizar a missão, revelar aos gentios o amor sem limite de Deus que nos justifica e salva pela fé em Jesus Cristo. Então a fé em Jesus Cristo, o acreditar nesse Deus que se fez homem e veio morar no meio de nós, acreditarmos nisso é que é a nossa justificação e que nos salva. Credes e serás salvo. Credes e serás salvo. Por quê? Porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas ações que Deus já havia preparado para que nos conduzíssemos por elas. Então olha que lindo, porque nós somos obra de Deus.
criados em Cristo Jesus para as boas ações, que Deus já havia preparado para que nós nos conduzíssemos por elas. Não esqueçam deste versículo 10 da carta aos Efésios. E juntos, Fátima, em Jesus Cristo fomos criados para que possamos realizar as boas obras que Deus, na sua bondade infinita, já havia preparado para todos nós. Pela graça fomos salvos por meio da fé. A salvação não vem de nós, de nossas obras, mas vem da graça de Deus. Paulo deixa claro que nossa salvação é dom de Deus. A graça não é produzida por nós, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Olha que lindo, né? A cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Sim. E a fé, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, esta é a nossa parte, tomar o escudo da fé, acreditar. E esse escudo da fé nós vamos tê-lo através de quê? Da palavra de Deus, que nós temos no nosso Evangelho, na nossa Bíblia, e através da Eucaristia, que nós somos fortalecidos para não desistirmos da nossa missão de evangelizadores, né? E de deixarmos de fazer a nossa missão como filhos amados de Deus. Vamos ver juntas? Vamos. Foi a cruz de Cristo que operou essa proximidade, primeiro dos gentios e dos judeus, e depois de todos nós com o Pai. A unidade trazida por Jesus, judeus e gentios, uma única família. Um só povo em Cristo. O passado descrito por Paulo não é tanto de seus leitores, mas de todo mundo gentio. Os gentios eram politeístas, não tinham um Deus único e verdadeiro. O autor fala de um modo abstrato da fusão dos judeus e dos gentios, e depois de todos nós com o Pai. A inimizade entre judeus e gentios era simbolizada pela barreira no Templo de Jerusalém, que impedia os gentios de participarem dentro do templo das partes religiosas, e eles só eram permitidos os pátios externos. Juntas, mas agora, pelo sangue derramado de Cristo, vós que estáveis longe, fostes trazidos para perto, para dentro, formando um só povo. Então, a partir da evangelização de Paulo, ele consegue mostrar que não havia divisão entre gentios e judeus, né? Mas que todos eram um só povo, o povo que formava a grande família do Pai. E aqui nós temos uma imagem, né, para ilustrar essa divisão. Então, a família da aliança, que era o povo de Israel, né, ficava dentro, e aos outros só era permitido que eles ficassem do lado de fora, né? Então era uma exclusão. Como nós queremos trazer uma pessoa para dentro da nossa igreja, falar para eles da nossa caminhada de fé, se nós os impedimos de entrar, de participar? E muitas vezes, apesar de nós falarmos tanto que a nossa igreja tem que ser mais acolhedora, né? Católica, que é universal. Mas muitas vezes nós, com a nossa atitude, ao invés de incluir, nós excluímos as pessoas da igreja, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Existem diferenças menores teológicas que podem criar divisões,
Mas se não for algo que seja a base de nossa fé, que Cristo morreu na cruz, pagou por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nós fomos salvos pela graça. Foi Ele que fez tudo, não temos que criar divisões. Então, se a pessoa, independente da denominação religiosa que ela tem, se ela acredita nisso, não temos que criar divisões. Porque a nossa salvação foi pela graça de Deus. Vocês lembram que lá na hora da morte da cruz, Jesus faz o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pois Ele fez de nós um só povo, independente da denominação da igreja. Somos todos irmãos, somos uma só família em Cristo, servimos ao Senhor, glorificamos a Deus com tudo que fazemos, falamos, pensamos. Temos que levar amor às pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Este é o nosso propósito. Foi a cruz de Cristo que operou essa aproximação, primeiro dos gentios e dos judeus, e depois de todos nós com o Pai. Deus, pela sua graça em Jesus, fez de todos nós um só povo para conduzir todos à salvação. A igreja é a nova construção, baseada no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Eu lhes escrevi isso e com certa ousadia, mas para lhes recordar o que vocês já sabem. E isso por causa da graça que me foi concedida por Deus de ser ministro de Cristo entre as nações, exercendo o ofício sacerdotal de pregar o Evangelho de Deus, a fim de que todas as nações se tornem oferenda agradável, santificada pelo Espírito Santo. Eu levei a termo o Evangelho, onde o nome de Cristo não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outros, mas conforme está escrito: Vê-lo-ão aqueles a quem não foi anunciado, e conhecê-lo-ão aqueles que dele não ouviram falar. E aí nós vamos encerrar esse nosso estudo com esse canto Igreja Santa, que nós achamos lindíssimo, né, Fátima? Sim. E que retrata realmente o que é a nossa igreja. A caminhada, né, dessa igreja. Da igreja, né? Vamos? Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, reunidos em torno de nossos pastores. Nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, seguindo os passos de Pedro e Paulo,
nós iremos a ti. Seguindo os primeiros cristãos, nós iremos a ti. Pisando esta terra vermelha de sangue, nós iremos a ti. Pisando esta terra que guarda seus corpos, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. E concluímos esse nosso estudo dizendo: a igreja é a nova construção baseada no fundamento dos apóstolos e profetas e tendo Cristo como a pedra angular. Pelo batismo, somos morada de Deus por meio do Espírito Santo, que é o Espírito que animava e anima Jesus. É difícil você imaginar algo mais bonito do que essa descrição da comunidade dos primeiros cristãos, cuja pedra básica é o próprio Jesus e que continua sendo a nossa comunidade hoje aqui no Brasil. Jesus, rocha eterna. Queremos agradecer a vocês que participaram desse estudo, né? Foi um momento de aprendizagem, como diz ali, né? A palavra nos alimenta e nós nos alimentamos na partilha com o irmão. A partir do momento que a gente leva essa palavra de Deus às outras pessoas, nós vamos nos fortalecendo. E nós temos que criar esse hábito, né, Fátima, de partilhar aquilo que é bom. Da mesma forma que a gente partilha uma experiência numa viagem, que a gente partilha a receita de um bolo, que a gente partilha o conhecimento de uma outra pessoa, aí a gente também tem que partilhar com essa mesma alegria, esse mesmo entusiasmo, com certeza, a palavra de Deus. Sim. Que a gente consiga, né, assim como Paulo lutou para que houvesse uma só comunidade, uma só família de Deus, que este seja realmente o nosso grande desafio, né? Tornar uma sociedade realmente, a nossa comunidade, a nossa paróquia, realmente essa comunidade da unidade dos cristãos, né? Que haja esse respeito, que haja esse amor, que sejamos realmente a grande família de irmãos e irmãs. Filhos amados do Pai, sim, né? Sim. Então, nós agradecemos a Deus por esse momento e a Nossa Senhora, né? A estrela da evangelização, né? Para que a gente continue evangelizando, que a animação bíblica da pastoral do Leste 1 consiga realmente fazer acontecer nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, esse projeto tão lindo, né? De levar a palavra de Deus a todas as pessoas, de construir essa unidade de irmãos, né? E que as pessoas, como lá na carta aos Coríntios, né? Olhem como eles se amam. E às vezes as pessoas não pensam isso do nosso grupo na igreja, né? A gente sabe que infelizmente acontecem algumas rivalidades, algumas coisas que acabam impedindo até que outras pessoas venham participar. Porque se há inimizade entre padres, se há inimizade entre os religiosos, se há inimizade entre os grupos dos diferentes movimentos e pastorais,
Aí as pessoas de fora vão querer estar participando. Automaticamente elas se afastam ou nem vêm. Então, que a gente realmente possa construir essa unidade. Então, que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, nos dê sabedoria, né? Derrame sobre nós todos os seus dons para que realmente a gente possa viver nesse estado de comunhão, né? Comum união é o significado da palavra comum união entre todos os membros da Igreja do Pai, todos os filhos de Deus batizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, Jesus abençoe. Boa noite, que Deus nos conduza e nos ilumine sempre. Amém.